I nasceu na cidade portuguesa de Queluz, em 12 de outubro de 1798. Filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina de Bourbon, passou seus primeiros anos no Palácio de Queluz, cercado de governantas e professores. Entre seus mestres estava o Dr. José Monteiro da Rocha, ex-jesuíta, e Frei Antônio de Nossa Senhora de Salete. Sabia falar latim, francês e inglês. Sua mãe não lhe dava muita atenção, preferindo voltar-se para seu irmão mais novo, Miguel. Seu pai o estimava muito, considerando o filho predileto, mas por ser reservado e sofrer de depressão, mantinha pouco contato com seu herdeiro. Tornou-se herdeiro depois do falecimento de seu irmão mais velho, Dom Antônio de Bragança, em 1801. Em 1807, João VI, preocupado com os acontecimentos na Europa, realizou um plano de enviar o seu filho mais velho para o Brasil e assim impedir que a mais valiosa colônia do Império Português pudesse sofrer o mesmo destino das colônias espanholas. Entretanto, a invasão de Portugal por tropas de Napoleão Bonaparte o fizeram mudar de ideia e decidiu-se pela transmigração, não só da família real portuguesa, mas de grande parte da nobreza portuguesa e de todo o aparato estatal do Império Lusitano. A família real instalou-se no Rio de Janeiro em março de 1808. Pedro e seu irmão Miguel compartilhavam a aparência, o temperamento e afeições. Ambos possuíam uma relação de amor e ódio um com o outro e brincavam e brigavam quando crianças. Na infância, os dois irmãos criavam pequenos regimentos formados por amigos que se combatiam simulando batalhas entre exércitos. Na mocidade, se divertia indo às tavernas do Rio de Janeiro, que frequentava em companhia dos empregados do palácio, mas sempre disfarçado para que não fosse reconhecido. Em uma dessas andanças noturnas, conheceu Francisco Gomes da Silva, que mais tarde se tornaria um dos seus mais fiéis amigos e seria conhecido como o Chalaça. Pedro I não acreditava em diferenças raciais, e muito menos em uma presumível inferioridade do negro, como era incomum à época e penduraria até o final da Segunda Guerra Mundial. O imperador deixava clara sua opinião sobre o tema. Eu sei que meu sangue é da mesma cor que o dos negros. Era também completamente contrário à escravidão e pretendia debater com os deputados da Assembleia Constituinte uma forma de extingui-la. O monarca acreditava que a melhor maneira de eliminar a escravidão seria de uma maneira gradual, em conjunto com a imigração de trabalhadores europeus para substituir a mão de obra que viria a faltar. Ele tinha noção de que não detinha meios para abolir o sistema escravocrata, a não ser convencendo a sociedade brasileira. Em 1818, quando tinha 19 anos, casa com a arquiduquesa Leopoldina, filha do imperador Francisco I da Áustria e de sua segunda esposa. A cerimônia foi realizada na igreja da Santa Ifigênia, na Rua da Alfândega, tendo o cortejo nupcial desfilado pelo que é hoje a Rua 1º de Março. Do enlace, nasceram entre outros filhos Maria da Glória, que se tornaria rainha de Portugal como Dona Maria II, e Pedro de Alcântara, sucessor do pai como imperador do Brasil, com o título de Pedro II. Em 1820, Portugal passava por uma crise política e social. A Revolução Liberal do Porto se espalhou por todo o país. A Constituição era a palavra de ordem. Estava em jogo o destino do Reino Unido. A família real retorna à Europa em 26 de abril de 1821, ficando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. A Corte de Lisboa despachou então um decreto exigindo que o príncipe retornasse a Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. O decreto vindo da Corte provocou grande desagrado popular. Um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas foi levado a Dom Pedro solicitando sua permanência no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, cedendo às pressões, Dom Pedro declara: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico.
O dia do fico era mais um rompimento com Portugal. A atitude de Dom Pedro desagradou a corte portuguesa, que suspendeu o pagamento de seus rendimentos. José Bonifácio foi escolhido para chefiar seu novo ministério. Com a popularidade cada vez mais alta, quando viajava de Santos para a capital paulista, recebeu uma correspondência de Portugal comunicando que foi rebaixado da condição de regente a mero delegado das cortes de Lisboa. Descontente, ali mesmo em 7 de setembro de 1822, junto ao riacho do Ipiranga, o herdeiro de Dom João VI resolveu romper definitivamente contra a autoridade paterna e declarou: independência ou morte, estamos separados de Portugal. Pedro I contou naturalmente com o apoio do povo e, de volta ao Rio de Janeiro, em 12 de outubro, foi proclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Em 1º de dezembro foi sagrado e coroado. A independência do Brasil foi contestada em território brasileiro por tropas do exército português, especialmente nas regiões onde, por razões estratégicas, elas se concentravam então nas províncias cisplatina, da Bahia, do Piauí, do Maranhão e do Grão-Pará. A independência foi oficialmente reconhecida por Portugal e pelo Reino Unido somente em 1825. A independência do Brasil favoreceu grandes proprietários de terras e grandes comerciantes locais. A separação tinha como objetivo preservar a liberdade do comércio e a autonomia administrativa do país. Porém, o restante da população ficou na mesma situação e a escravidão, infelizmente, continuava. Dom Pedro I morreu de tuberculose no Palácio de Queluz, no dia 27 de setembro de 1834. Foi sepultado no Panteão de São Vicente de Fora, como simples general e não como rei, como determinava seu testamento. No sesquicentenário da independência do Brasil, em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro I era um amante insaciado. Reza a lenda que quando Dom Pedro passava, os nobres portugueses e ricos brasileiros escondiam suas filhas. A fama de amante insaciável do príncipe começou já aos 16 anos de idade. Pedro I ofereceu o coração à cidade do Porto, porque viveu na Invicta durante os meses do cerco do Porto, recebendo o apoio da população. Depois de sua morte, em setembro de 1834, a sua mulher, Amélia, fez encerrar o coração no escrínio com 2 tampas e entregou a um ajudante de campo do rei, que o levou de Lisboa para o Porto no navio. O nome completo de Dom Pedro I parece chamada de uma classe inteira. É Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Borbo. A maior importância de Dom Pedro I está no fato de, sendo ele português, ter se negado a voltar a Portugal quando isso lhe foi exigido, e meses depois, indo contra os desejos lusitanos, proclamar a independência do Brasil. Ele ousou tirar o Brasil da condição de colônia para transformá-lo em metrópole. Foi preciso coragem da parte de Dom Pedro para cortar os laços com seus compatriotas. O Brasil, com espaço de 300 e tantos anos, sofreu o indigno nome de colônia, sendo explorado em suas riquezas e escamoteado pelo jugo português. Porém, da mesma forma como um português adentrou nossa terra para apossá-la e maltratar nosso povo, adentrou outro que amou e a libertou da terrível exploração.
quiet nights, time to unwind. So much pressure in this life of mine. I cried times I once contemplated suicide and would have tried, but when I held that knife, all I could see was my mama's eyes. No one knows my struggle, they only see the trouble. Not knowing it's hard to carry on when no one loves you. Picture me inside the misery of poverty. No man alive has ever witnessed struggles I survived. Praying hard for better days.